Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live da Gran Faculdade. Hoje nós temos aqui uma convidada especial. Eu acho que vocês já conhecem de outros momentos, eu sou a professora Sinara Celistre, eu sou professora da Gran Faculdade do curso de Pedagogia e a nossa convidada é a Natália Mendes. A Natália Mendes, ela é pedagoga, ela é mestre em educação, ela é designer instrucional, e atualmente ela é gerente de desenvolvimento humano da Poupex. Fala um pouquinho sobre essa instituição onde tu trabalha, Natália. A Poupex ela é uma instituição financeira, ela tem atuação nacional, então em todos os estados a gente tem pontos de atendimento da Poupex. Atualmente a gente conta aí com um corpo funcional de mais de 1.300 funcionários, então a gente pode considerar que é uma empresa de grande porte, né, dentro das classificações que a gente utiliza em recursos humanos. E a gente está inserido no mercado financeiro, né, que é um mercado altamente competitivo. A gente atua ali com linhas de crédito imobiliário, financiamento, consórcio e prioritariamente para o público militar, mas também para o público civil. Muito bom. E com essa experiência da Natália, ela vai falar um pouco para a gente hoje de quais são as possibilidades de atuação do pedagogo em espaços não escolares. Então, assim, sem muitos rodeios, vamos direto ao ponto, Natália. O que tu tem para falar para a gente em relação a esses espaços de atuação do pedagogo? Bom, muito importante a Gran Curso subir esse tema, né? Principalmente para quem está aí na formação inicial de pedagogia. A gente precisa pensar, Sinara, acredito que você concorde comigo, que o fenômeno educativo, a educação, ela não acontece só na escola. Né? Sem dúvida. Em todo espaço que isso vai ser demandado, um pedagogo ele tem uma formação ali para sistematizar essa educação para a gente atingir um determinado objetivo. E aí não seria diferente. Isso acontece na escola, é muito importante. A gente acredita que na formação inicial o pedagogo ele tem que ter pelo menos uma experiência de base escolar para entender toda essa dinâmica, né, da docência. Mas existem outros espaços, né? Eu posso citar aqui alguns para você. Por exemplo, atualmente a gente conhece aí a atuação do pedagogo dentro de museus. O museu ele traz dentro, né, de toda a dinâmica dele uma experiência educativa. Então, alguns museus, principalmente os de grande porte, eles trazem um pedagogo para fazer o desenho dessa experiência educativa dentro daquele espaço. Ou até mesmo no processo de receber escolas para né, explorar aquele espaço educativo. Então, esse é um exemplo que eu posso trazer para vocês. A gente também tem uma outra atuação não escolar, muito conhecida, que é a hospitalar. Então, existem crianças, adolescentes que têm internação de longa permanência, né, em casos mais graves. E aí ele não pode parar o estudo dele. E aí entra a atuação do pedagogo dentro desse ambiente escolar, desse ambiente, né, hospitalar. E um grande ambiente que tem muitas possibilidades são as empresas, de qualquer tipo de linha de negócio, principalmente as de médio e grande porte, vão ter uma frente de educação corporativa. E a depender da dimensão dessa empresa, vão ter até universidades corporativas. Então, aí é um grande nicho de atuação do pedagogo, que ele vai conseguir trazer a contribuição dele com a expertise pedagógica, mas num ambiente que não é escolar. Né? Eu acredito que assim, são muitas, na verdade, essas são as possibilidades mais, assim, emergentes, né, que estão mais em voga. Mas a educação, o próprio Gran Curso, por exemplo, aqui é uma empresa, vocês estão atuando agora com a linha de ensino superior, mas antes também no treinamento para preparação de concurso, com certeza tem muitos pedagogos aqui no back office dando apoio para que isso ocorra, né? Eu gostaria que tu desse, assim, como é que eu vou te dizer, ilustrasse um pouco de como é que funciona a rotina de trabalho dentro de uma empresa, como o teu caso na Poupex, né? Se tu fosse contar agora para o nosso estudante que está aqui nos ouvindo, quer entender, mas como é que é? O que ela faz lá exatamente? Como é que é esse dia a dia desse pedagogo, dessa pedagoga, num espaço como uma empresa, como a Poupex? Vamos pensar o seguinte, Sinara, toda empresa, seja ela pública ou privada, ela vai ter um negócio, né? E qual que é a principal função da educação corporativa, do pedagogo, né, que atua na educação corporativa de uma empresa?
é auxiliar o atingimento da estratégia institucional. Então, assim, vai lançar um novo produto. As pessoas têm que entender desse produto, para saber vender esse produto. As pessoas têm que entender o que está por trás, qual é a abordagem, qual é a narrativa que a empresa está fazendo. Então, preparar as pessoas para os desafios. E o mundo corporativo atualmente, ele está muito dinâmico. As mudanças, a gente não tem assim, as coisas mudam de ano em ano. Não. A depender do negócio, por exemplo, se é uma empresa do segmento de tecnologia, as coisas são assim. São muito rápidas. São muito rápidas. Então, a educação corporativa ela é um braço do negócio, é um braço da estratégia para alcançar os objetivos. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vai lançar um novo produto, né? A Paupex vai lançar um novo produto e a gente precisa capacitar a nossa linha de frente, que são os atendentes, os agentes de negócio, para vender esse novo produto. A educação corporativa entra. Fazendo o quê? Qual que vai ser o briefing de venda desse produto? Só que a gente vai com uma didática, a gente vai formatar para que essa aprendizagem, né, do nosso público seja mais fácil e mais rápida. Né? Então, a gente vai formatar uma solução educacional, a gente vai ofertar essa solução educacional, que na maioria das vezes ela é uma solução em educação à distância. Empresas de grande porte, como a nossa, né, que tem mais de 1.300 funcionários, imagina se você for fazer ações presenciais, o quanto que isso não vai, né, depender ali de tempo, de espaço. E as ações em educação à distância, você formata e você consegue rodar ali diversas vezes. Lógico que vai atualizando, né, conforme o tempo vai passando, mas você consegue atingir escala, né? Então, a gente trabalha muito com educação à distância também, recebe o feedback das pessoas a respeito dessas ações que a gente desenvolve, né? E, por exemplo, todas as unidades de negócio demandam da gente, tanto que vai lançar um novo produto, ou existe uma mudança de mindset que a gente está precisando fazer. Então, qual um treinamento ou uma ação educacional, às vezes não é um treinamento, mas, sei lá, um evento que tem um cunho educacional. Então, a nossa equipe, a educação corporativa, está presente. Então, são muitas ações que a gente realiza e usando essa expertise pedagógica. Então, a gente pode dizer que a atuação do pedagogo em espaços não escolares ultrapassa as questões da pedagogia em alguns momentos, né? Com certeza, com certeza. Acho que isso é muito importante a gente tocar. E eu tenho para mim, tomando também como referência a minha experiência, Sinara, que a formação inicial ela é fundamental. Existem conceitos, existem fundamentos que você que está passando aí por esse momento da formação inicial, você tem que aproveitar e dominar muito bem. Porque mesmo que seja no espaço escolar ou não escolar, isso vai ser exigido do pedagogo. Porque só ele vai ter esse conhecimento ali dentro. Imagine, na escola, todo mundo tem um conhecimento pedagógico, né? A gente pressupõe. Mas no ambiente corporativo, numa empresa, eles vão contar muito com o pedagogo. Então, o que você falar vai ser lei. Então, você tem que dominar coisas como didática, planejamento de ensino, avaliação da aprendizagem, elementos de educação à distância. Isso tudo as pessoas vão contar com você. Organização curricular. Exatamente. Concepção de currículos, desenhos de trilhas de aprendizagem, algo que você vai ter que oferecer, né? Sim, esse conhecimento, ele é construído na base, né? Na base. Nessa formação inicial. Então, é no curso, é na graduação, no caso do pedagogo, é no curso de pedagogia, que ele vai construir essa base para depois poder desenvolver novas competências que serão necessárias, né, para atuar nesses outros espaços. E aí o que a gente precisa pensar? Tendo essa base bem formada, sólida, você vai atuar no ambiente corporativo, empresarial. Então, o que eu acredito que seja essencial para um pedagogo que vai atuar com a educação corporativa, seja numa empresa pública ou privada? Ele precisa entender um pouco. Ele precisa entender sobre gestão de projetos. Toda empresa, pública ou privada, atua com projetos. São os projetos que são a principal indução de mudança dentro do ambiente corporativo. Processos, gestão de processos, que são as rotinas, né? A operação do dia a dia. Você tem que entender um pouco disso. Temas emergentes, também a gestão ágil, né? Principalmente em empresas da área de tecnologia, você precisa ter um domínio um pouco disso. Design thinking, e aí vai E a própria gestão de pessoas. E a gestão de pessoas, exatamente. Né? Então, como a gente atinge o negócio? Como a gente faz o negócio acontecer? Com projetos, processos e pessoas em tudo. Sem pessoas, a empresa não funciona. Não funciona. Né?
E geralmente as frentes de educação corporativa, ou elas vão estar ligadas a um setor de recursos humanos, ou ela vai ter um corpo independente, que geralmente é uma universidade corporativa. Mas em ambos casos, elas vão trabalhar muito juntas e tem que entender de gestão de pessoas. Né? E é bem interessante ter conhecimento sobre essas possibilidades, porque já no início da formação inicial, se esse futuro pedagogo tem em mente já o que ele pretende, onde ele quer atuar, ele vai buscando, né, desenvolver novas capacidades, novas competências, para que ele agregue valor, né, ao seu conhecimento da formação no curso de pedagogia. Eu acho assim que a gente na vida, não só na questão da atuação profissional, mas na vida a gente tem que ser estratégico, intencional. Então, à medida que, por exemplo, com essa live, vocês estão tendo a oportunidade de ver um outro mundo da pedagogia, e você saber que isso existe, e você ter dentro de você que você quer ter essa experiência, abre uma possibilidade. E aí você começa a mapear, tá, onde eu moro, quais são as grandes empresas, quais são as instituições públicas que eu tenho aqui que talvez eu possa atuar como um pedagogo de educação corporativa. E você começar a mapear a sua trajetória, né? Por exemplo, eu moro em Brasília, na época da graduação, eu mapeei as instituições que tinham vagas de estágio em pedagogia, e uma delas que eu tinha identificado é o Senai Nacional. Então, lá acho que foi em 2009, 2010, fiz um processo seletivo, passei nesse processo e entrei como estagiária de pedagogia lá no Senai. E a partir daí, e é muito importante, aí já vem uma outra dica também. Vocês aproveitarem esses momentos, não é só um estágio, você não vê como algo imediato, mas você tem uma visão de futuro. Eu estou aqui hoje como estagiário, mas pode ser que uma porta se abra para mim, para eu ser efetivado, para eu ter uma outra oportunidade. Então, acho que é isso. Você, no estado que você tiver, você tem que mapear quais são as oportunidades e começar a participar desses processos e experimentar, porque isso é importante, acho que isso é necessário. Você experimentar o ambiente escolar, você experimentar um ambiente corporativo. Se você tem afinidade com o ambiente hospitalar, também você pode fazer um estágio nessa área e você vai se encontrando, né? Agora, assim, a pedagogia, a gente tem, o que não falta é vaga de trabalho. tem muita eu acho possibilidade. Que não falta espaço para o pedagogo, para um bom pedagogo não vai faltar espaço, não. E você aproveitando, por exemplo, voltando à minha experiência, agarrei com unhas e dentes aquela oportunidade que me foi dada. Naquele momento que o estágio encerrou, eu não fui contratada, mas depois de alguns meses surgiu uma outra oportunidade para uma vaga temporária de assistente. E aí eu também agarrei com unhas e dentes. E num terceiro momento, aí sim, surgiu uma vaga para analista, para então trabalhar com formação docente, né? E aí tinha uma outra pessoa que era a gestora do programa, eu era analista, e aquilo ali também foi uma segunda faculdade para mim, né? Que também era um ambiente não escolar. E aí eu acho interessante chamar a atenção que a gente aprende não só na formação convencional, não só na graduação ou em um curso, mas a gente aprende com as nossas experiências, a gente aprende com os nossos colegas de trabalho, a gente aprende com os nossos gestores, com as pessoas também que estão subordinadas a nós. Então, essa abertura para aprender, ela também amplia o campo de visão do pedagogo para que ele veja diferentes possibilidades. Exatamente. E acho que uma segunda dica que eu possa dar, quando a gente está no início, né, da nossa carreira, às vezes a gente já tem outras experiências, mas a gente está iniciando naquela carreira específica. A gente vai encontrar pessoas que já estão ali há anos, né? E a gente não pode se intimidar com aquilo ali. Pelo contrário, se aquela pessoa é boa no que ela faz, você tem que colar nela, né? E aprender. Quando eu trabalhei no Senai, tinha essa pessoa, né, mais experiente, eu falava, gente, né, por exemplo, eu estava numa reunião, conduzindo uma reunião. Coisas que você não aprende, assim, na faculdade, né? Como abre uma reunião, como dá um encaminhamento a uma reunião. Aí eu ficava, ela faz desse jeito. É assim que a gente, né, dá um encaminhamento, é assim que a gente encerra. Então, são esses pequenos elementos do mundo corporativo, que também tem no ambiente escolar, mas eu acho que é um pouco diferente, que quando a gente está cercado de pessoas mais experientes e a gente é esperto,
A gente não está ali só de corpo presente, mas intencional, que a gente consegue aprender essas nuances. E o mundo corporativo, ele é cheio de nuances, né? Sim, ele tem uma característica também diferente, né, do mundo da educação, propriamente dito, assim, no espaço escolar, né, nos espaços das instituições educacionais, que tem a questão da concorrência, a questão, né, da competitividade, Exato. Atingimento de metas, né, tem uma série de aspectos, de elementos que vão exigir, né, que o pedagogo tenha uma certa flexibilidade para aprender esse novo aí. Né? Esse jogo, né? A gente sempre fala muito que é o jogo corporativo. E a escola, Sinara, na minha concepção, se ela for uma escola pública ou privada também, ela tem uma característica social muito grande, que ameniza esse tipo de coisa, de competitividade, né? É um ambiente mais colaborativo. É que a função social, ela tá mais óbvia, né? Exatamente, ela tá mais latente. E numa empresa, não. Numa empresa, a gente tem, como você falou, a gente tem metas a atingir. Empresas privadas têm fins lucrativos, que aí é mais uma camada de agressividade de mercado. Não agressividade não no sentido negativo, mas de posicionamento de mercado, de venda, de lucro. E o pedagogo, ele tem que ter essa leitura, né? Eu estou aqui como braço da estratégia, eu estou aqui para fazer a empresa que eu estou ganhar mercado por meio da educação, por meio do ensino e aprendizagem. Então, é muito bom, eu acho que mesmo que você não escolha ir para esse meio corporativo, você ter essa experiência. Né? E no próprio curso da pedagogia, existem várias possibilidades de ter aproximações com esses campos diferentes de atuação. Então, existem projetos de extensão, atividades de prática pedagógica, projetos de pesquisa. Então, são várias possibilidades que existem já no currículo do curso, né, em que o estudante ele pode fazer uma escolha e já começar a se aproximar desses campos diferentes de atuação. Eu acho que a gente tem que fazer um movimento na formação inicial de estar dentro da instituição, dentro do escopo ali que está sendo proposto para a minha formação, mas eu tenho que ir também para fora. Né? Eu fazer essa relação, isso que eu estou aprendendo aqui, como que isso se aplica lá? E aproveitar as oportunidades desses eventos, seja aquilo que a instituição proporciona, ou por conta própria também, você, né, fazer uma busca ali daquilo que está acontecendo dentro do seu estado, da sua cidade. E mais que isso, sabe? Porque como a gente está vivendo um mundo digital, não tem mais essa barreira também, né, Sinara, de físico. Existem coisas que você pode se envolver 100% remoto. Sim, sem dúvida. Né? E você ganhar espaço e fazer seu nome, fazer network. Eu acho que a grande sacada que a gente tem que ter na formação inicial é não esperar ela acabar para você se posicionar. Né? Ao longo dessa trajetória, não só por uma questão de empregabilidade, mas por uma questão de aprendizado mesmo. Ele fica muito mais consolidado quando eu tenho a oportunidade de ir para fora da instituição, testar aqueles meus conhecimentos, voltar e ressignificar, né? E fazer a reflexão, a ação. Porque é um momento assim, privilegiado de ter interlocução, né, com pessoas que têm uma formação, que têm experiência. Então, se aproveita essa possibilidade durante a formação, né, de experimentar e de ter uma interlocução no seu curso, na sua graduação, para orientar, para aprofundar determinados conhecimentos, realmente é muito interessante. Para problematizar também, né? Eu lembro até hoje de uma fala de um orientador meu, que me formei na UNB. Na UNB a gente tinha projetos, né? E aí, num desses movimentos de ir para o mundo externo, né? E voltei cheia de verdades, né? Porque as coisas são assim, que é assim, 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 assim. Ele muito calmamente me ouviu tudo que eu tinha para falar. Ele falou assim, acho que a gente tem que problematizar um pouco isso que você está falando. Por conta disso, por conta disso, por conta daquilo. Olha o impacto disso, as coisas não são bem assim. E aquilo ali foi uma aula para mim. Foi um diálogo que a gente teve na sala dele e para mim foi uma aula. Que é justamente esse movimento. Você vai para o mundo externo, você faz suas constatações, mas quando você volta e conversa, dialoga com um professor que tem uma outra formação, uma outra perspectiva, um outro arcabouço, você ressignifica as suas verdades, né? Esse Natália, e se fosse assim, dar algumas dicas, né, para os nossos estudantes que estão aqui nos ouvindo, né, em relação a esses diversos espaços, que dicas tu daria
Desde da questão, a gente já falou um pouco sobre isso, né? Da formação, de aproveitar oportunidades, mas assim, pontos que tu considera que são essenciais para se pensar quando, né, se planeja atuar em outros espaços que não somente o espaço escolar. Bom, fazendo uma recapitulação aqui, né? Então, eu acho que primeiramente você fazer esse mapeamento, né, das possibilidades que tem ali no momento. Eu acho que um grande meio, que talvez quem está na formação inicial às vezes não se atinou ainda, mas que é interessante, é você fazer um perfil no LinkedIn, que é um perfil profissional, uma rede social com uma pegada mais profissional. O Instagram também, a gente tem algumas linhas de atuação, né, dessa forma, mas o LinkedIn é muito profissional, é muito para essa linha. Por quê? Porque ali você vai ter um acesso de qual é a linguagem do mercado, o que está em voga, quais são os temas que estão ali, né? Hoje a gente fala muito sobre inteligência artificial, sobre a pauta ESG, tudo isso está ali no LinkedIn, então você fica antenado. Né? Então você fazer esse mapeamento, você ter um perfil no LinkedIn, para você se projetar, para você também ter acesso a toda essa linguagem, você estudar esses temas. Então, por exemplo, você quer atuar com a educação corporativa, você encaminhar leituras nesse sentido, né, também. Você quer atuar, né, na pedagogia hospitalar? Gente, são inúmeros artigos, você colocar no Google, você consegue achar ali, que vai sistematizar a experiência e o conhecimento que tem nessas áreas. Então, você ter essa leitura complementar, que às vezes não vai estar ali no seu currículo inicial, né, da formação, então isso também é importante. E você pensar também, Sinara, eu acho que hoje em dia a gente não tem mais essa coisa assim, eu graduei e tô pronta. Você já planejar quais serão seus próximos passos. Porque se na graduação você se testar nesses diferentes ambientes, você já vai ter uma noção aonde você vai querer atuar. E você já consegue planejar o seu próximo passo, né? Por exemplo, depois que eu terminei a minha graduação, eu fiz 2 especializações antes do mestrado. E uma delas, assim, é uma dica, quem quiser atuar com educação corporativa, acho que é muito importante, que é o tema do design instrucional. Essa formação, geralmente, a gente tem em cursos livres ou em cursos de pós-graduação. Porque o design instrucional, ele é tanto para a modalidade presencial, mas mais para a educação à distância. Então, ele vai te ensinar como formatar soluções educacionais para a EAD. E hoje em dia é tudo, né? Principalmente depois da pandemia, o online, né, o EAD ganhou um mercado imenso. O próprio conceito de espaço educacional, de espaço escolar mudou. Exatamente. Né? Então, o espaço escolar pensado num espaço físico dentro de uma escola, ele ampliou. Exatamente. Então, hoje a gente trabalha com ambientes virtuais e isso exige também novos conhecimentos relacionados à própria didática. A didática é diferente se a gente pensa numa didática para o ensino 100% presencial e uma didática para o ensino virtual. São modelos diferentes de trabalho. A questão da comunicação é um ponto que é fundamental, né? Quem está trabalhando. Então, isso pensando em espaços escolares, né? Sejam virtuais ou físicos. Exatamente. Então, nos outros espaços, esses conhecimentos ainda ganham mais força, né? Tem mais necessidade ainda de serem desenvolvidos. Você tocou, fechando aqui, né, um pouco dessas dicas, mas você tocou num ponto, Sinara, que eu acho fundamental também. Para o ambiente corporativo, principalmente, para a atuação do pedagogo no ambiente corporativo, que é a comunicação. A gente saber se expressar, né, para diversos públicos, com diversos objetivos. No meio corporativo, a gente faz uma docência, assim, em alguns momentos a gente vai ter que tocar um workshop, dar uma aula ali presencial, mas a gente é muito demandado para fazer apresentações. E apresentações para alta liderança, para média liderança, para o público em geral. Então, se você souber se comunicar, você não precisa ser um exímio orador, mas você saber passar a sua mensagem e você vender a sua ideia vai ser um diferencial. Né? Eu acredito, não só para o pedagogo, né? Para qualquer área, qualquer profissão hoje em dia. Qualquer área de atuação. Mas imagine se já na sua fase de graduação você comece a ter um estudo, a ter uma prática voltada a isso. Você vai ter um diferencial lá na frente, né? E também nesse pensamento estratégico, da gente pensar no futuro,
dependendo de onde você vai querer se atuar, né, é o domínio de uma segunda língua, Sinara, né? Por exemplo, a Natura é uma empresa de grande atuação. Sempre eu acompanho no LinkedIn, então por isso que eu sei. Tem muita vaga para pedagogo, porque é uma empresa enorme. Só que ela é uma empresa de atuação internacional. Então sempre vai exigir o domínio ou do espanhol ou do inglês. Então isso é necessário também a gente pensar e se planejar, porque não é uma coisa que você aprende do dia para a noite. Exige ali uns anos de dedicação para você ter o domínio de uma segunda, uma terceira língua. Um outro conhecimento que eu gostaria que tu explorasse um pouquinho, que faz parte da tua formação, que é o design instrucional, né, que a gente vê cada vez mais a necessidade, né, de quem atua na área de educação ter algum conhecimento nessa área, mesmo que não seja um especialista nessa área, né, tem que se aproximar desse conhecimento. Sim. Assim, existem cursos até abertos para quem quiser, né, procurar na internet. A gente tem alguns cursos para dar o que é o design instrucional, né? Acho que esse básico é necessário ter o domínio. E formatar essas soluções educacionais para educação, principalmente para a educação à distância. Então, você dominar o que são os ambientes virtuais de aprendizagem, como que as soluções, os cursos se comportam dentro desses ambientes. Como eu formato, por exemplo, se eu tenho um curso de baixa complexidade e eu não vou ter tutor, ele vai ser um curso autoinstrucional, ele tem uma outra formatação. Então, eu saber discernir qual é o meu objetivo, quem eu quero atingir com esse curso para eu formatar a melhor solução. Ah, não, é algo que eu vou precisar ali de um pouco mais de um aspecto dialógico, então eu vou precisar de uma tutoria. Então, eu formato a minha solução educacional de uma outra forma. Também depende muito dos recursos que eu tenho disponível. Qual é o ambiente virtual que eu tenho disponível? Eu tenho um recurso de autoria para fazer um curso em formato HTML, SCORM ou não? Então, tudo isso são... E conhecer essas diferentes plataformas que estão disponíveis também, né? Inclusive plataformas como o Zoom, como o Meet, né, que são muito utilizadas hoje, tanto para fazer reuniões em locais de trabalho, como para os próprios cursos, né, para desenvolver alguns cursos. Eu acho que você ter o domínio de quais são as ferramentas que você tem, ou que a instituição que você está inserido tem para trabalhar, e se você tem um domínio educacional muito grande, você consegue formatar a melhor solução com o recurso que você tem. Porque às vezes os recursos vão ser os limitadores, né? Às vezes você não vai ter aquilo, o ideal, você vai ter o real, e você vai ter que trabalhar com aquilo para entregar uma solução para atingir um objetivo. Então, o design instrucional, ele vai dar essa base para você trabalhar com a educação à distância e design, né, de desenho, e desenhar as melhores soluções para o objetivo que você quer alcançar com os recursos que você tem. Então, são coisas que a gente tem que conjugar ali no mundo corporativo, né? Nem sempre a gente tem orçamento para fazer o top. Sim, mas é importante conhecer, né? Exatamente. Isso é fundamental conhecer para saber o que está disponível dentro daquelas condições que você tem, né? Mas para você ter noção, a gente já fez soluções educacionais com o ambiente virtual Moodle, que é um ambiente de código aberto, que, né, você tendo ali domínio, tendo um servidor para instalar, você consegue instalar. Então, a gente fez um curso com um ambiente virtual Moodle e fazendo soluções no Google Apresentações, com animação, e ficou ótimo para uma solução com um objetivo. Para o objetivo que exatamente. Queria atingir. Então, mas como você consegue fazer isso? Sabendo quais são as possibilidades do Moodle e sabendo quais são as possibilidades do Google Apresentações ou de outras ferramentas que sejam gratuitas. Né? Natália, a gente já está quase chegando aqui no finalzinho do nosso bate-papo. Passou rápido, né? O assunto é gostoso, é bom de falar sobre isso, né? Ainda mais quem é da educação, né? A gente se empolga. É verdade. Né? E aí eu vou te pedir, então, para tu falar um pouquinho desse final de bate-papo, assim, dicas que tu consideraria fundamentais. Aquelas, assim, algumas, claro que na nossa conversa tu já foste, né, abordando, mas aquilo assim, olha, isso aqui não dá para deixar passar. Isso aqui tem que ter uma atenção especial. Que dicas tu deixaria aqui para a gente encerrar essa nossa conversa? Bom, se você é o pedagogo que vai querer atuar no espaço não escolar e principalmente no espaço empresarial, corporativo, você tem que começar a pesquisar sobre esse tema, você tem que investir em networking. O mundo corporativo é networking, você também sabe disso. Então, você estabelecer relações, você construir a sua imagem profissional, isso começa agora, desde sempre, na formação inicial. Fazer o seu networking, projetar a sua imagem, você fazer a gestão disso, você fazer bem feito o desafio que é dado para você no momento, Sinara, eu acho que isso é importante. Você é o estagiário?
Você vai fazer bem feito o seu papel. Seja o melhor. Exatamente. Você vai fazer o seu papel de uma forma que você vai ser lembrado. Quando essa oportunidade surgir para você se efetivar, seu nome vai ser lembrado. Né? E tanto eu quanto a Sinara já trabalhamos em ambientes de grande porte e tem pessoas que marcaram, estagiários que marcaram, e quando vieram oportunidades, a gente é aquela pessoa, né? Então, acho que você fazer o seu nome, você fazer seu perfil no LinkedIn, como eu já falei, isso é importante. Estudar. Acho que estudar, você nunca pode parar de estudar. Isso é uma realidade não só para o pedagogo, mas para qualquer profissional do mundo contemporâneo. Estudar tecnologia também, inteligência artificial, eu acho que é uma tônica que está vindo aí para qualquer ambiente e a gente se antecipar. Né? A gente não esperar a coisa vir para a gente reagir, né? Mas a gente se antecipar. Então, acredito que essas sejam... É muita coisa, né? É muita coisa. Mas é bom deixar um gostinho de quero mais, assim, né? Para numa outra oportunidade a gente falar um pouquinho mais ainda sobre esse tema, que eu acho que dá para explorar bastante coisa. Bom, quero agradecer aqui a presença da Natália, foi um prazer tê-la aqui conosco, tenho certeza que vocês adoraram também, né? Foi um momento muito rico de reflexão e a gente vai se encontrar numa próxima live, teremos outras, quem sabe a Natália vem mais uma vez conversar com a gente, aprofundar mais temas relacionados aí à atuação do pedagogo. Gente, um grande abraço e até a próxima. Tchau!